Escritora, ativista cultural, co-produtora deste festival, junto comigo e com Léo, a nossa querida poetisa Cristal Ferraz. Cacau Novaes, ator, diretor de teatro, produtor cultural, apresentador de programas, escritor dos 300 livros no Brasil, na América Latina, que ele tem também uma relação com a literatura. A nossa querida Tati Goulart, responsável aqui, diretora da biblioteca, dinamiza o livro e a leitura no nosso município de Itarantim. E eu, Antônio Maciel, ator, escritor, professor, produtor, curador deste Festival Literário do Médio Sudoeste. Sejam todos bem-vindos. Vamos embora. Pessoal, bom dia. Como foi dito aí, mas eu faço questão de me apresentar. Meu nome é Adroaldo Almeida. Eu sou aqui do Médio Sudoeste, nasci em Tororó. E desde antes da idade de vocês que a gente tenta produzir arte, escrever, interpretar. Eu, Cristal e o Maciel somos contemporâneos desse período. E no ensino médio, em 1980, quer dizer, quase na Idade Média, eu tive o primeiro texto meu publicado no jornal. Isso, rapaz, quando eu vi aquilo, naquela época era tudo muito difícil, né? Hoje não, todo mundo publica aí, de qualquer sorte. Isso é bom, porque todo mundo fala. Naquele tempo era difícil a gente se expressar. Quando eu vi meu nome ali, o nome de um poema meu, isso em 1980, rapaz, eu quase desmaio, subiu aquela coisa assim, descer. Depois, em 84, eu tive um conto publicado num outro jornal. Isso, o primeiro foi em Uruçuca, o segundo em Itamaraju. Em 86, nós publicamos o nosso primeiro livro de poemas. Quer dizer, eu tinha 24 anos. E lá para cá, a gente publicando com uma luta enorme. E agora, o que eu quero dizer para vocês aqui, que isso aqui é uma roda de conversa que eu entendo que é mais para a formação do leitor. Mas se tiver alguém que queira ser escritor, eu particularmente acho uma atividade, além de bacana, lúdica, interessante, divertida, eu acho que é fácil. Estou falando para vocês agora que é fácil escrever, não é difícil. O que é que, antes de apresentar a turma aqui, eu já estou fazendo a minha parte, o que é que eu entendo? Olha, você quer produzir um texto poético, uma escrita criativa, que é diferente da redação que vocês aprendem aí no ensino médio para ter uma boa nota no Enem, totalmente diferente. Cai uma outra coisa, não tem certo, não tem errado. Você pode às vezes abdicar até das regras gramaticais, ortográficas não, mas as gramaticais, sobretudo de pontuação. Você está livre, totalmente livre, não tem certo nem errado. Eu considero 3 coisas, Maciel, Cristal, Cacau, Tati. Se você quer escrever um texto literário, a primeira coisa que tem que ter é surpresa. Vocês têm que criar no primeiro um choque, uma novidade na frase, que a partir daquilo ali, daquele estranhamento, o cara está lendo uma coisa, a morte e sua infantaria. Você toma logo um choque. Há um estranhamento numa frase dessa. Não é frase para redação do Enem. Aí depois disso, o leitor tem que se encantar com aquilo. Se o cara fica maravilhado, encantado com aquilo ali e aprende alguma coisa, pronto, é um texto literário. Você não tem que estar preocupado que o leitor seja simpático e nem antipático ao que você escreve. Ele tem que ter empatia, ele tem apenas que se entender o que você escreveu, às vezes até se transferir para lá. Dessas formas literárias mais comuns que a gente conhece, poesia, romance, conto, crônica, o mais difícil é poesia. Eu falo direto, é onde você, às vezes o menino acha que é o mais fácil, ou a menina,
Porque você pegar e colacionar um verso atrás do outro, aí é fácil. Mas não tem coisa pior do que amar a poesia. Se você não escreve uma poesia que diga mais ou menos assim, ó: o esplendor da manhã não se abre com faca. Isso é de Manuel de Barros. O esplendor da manhã não se abre com faca. Quer dizer, ele está falando sobre paciência, sobre ter calma para alcançar o que você quer. Mas é poesia. Aí é poesia. Se você diz: há sempre um copo de mar para o homem navegar. Há sempre um copo de mar para o homem navegar. Isso é de Jorge de Lima. Ele está falando sobre o quê? Sobre também esperança, calma, paciência, perseverança. Mas não é um texto de uma redação, não é para passar no Enem. É para você estranhar. Copo de mar, navegar. Há sempre um copo de mar para o homem navegar. Aí depois da estranheza, você tem um encantamento, e aí você aprende. Pronto, isso é poesia. Deixa eu lembrar só de outro aqui para finalizar. Eu gosto do número 3. Por ser o que não sou, é que padeço. Isso é de Jorge Medawar, um escritor aqui, próximo a nós. Nasceu em Uruçuca e fez a vida em Ilhéus. Jorge Medawar. Por ser o que não sou, é que padeço. Esse é um lema para mim, eu acho, todos os dias. Porque eu fui bancário, fui político, fui um bocado de coisa, técnico agrícola, mas nada disso era o que eu sou, e dá um grande padecimento. Isso é poesia. Beleza, agora é muito difícil fazer isso, é raro, não é todo dia que se faz. Às vezes você passa uma vida inteira para escrever um poema, para ficar lembrado por aquele. Você escreveu 1000, para ser lembrado por aquele. Eu sugiro sempre 3 poemas para você da língua portuguesa. Se você quiser saber, na minha opinião, o que é poesia de verdade, você lê a Tabacaria de Fernando Pessoa. Anote aí, Tabacaria de Fernando Pessoa. A Máquina do Mundo de Drummond, Carlos Drummond de Andrade. E Os Três Mal-Amados de João Cabral de Melo Neto. Pronto, não lê mais nada. Se você ler esses 3 poemas, fique satisfeito pela língua portuguesa moderna, depois de Camões, do século XX para cá. Tabacaria de Pessoa, A Máquina do Mundo de Drummond, Os Três Mal-Amados de João Cabral de Melo Neto. Agora, se você vai escrever romance como eu escrevo, estou trabalhando em romance agora, tenho 3 romances publicados, alguns contos e poemas também. Quando eu me arriscava nisso, cometia essa loucura. Então, olha, para escrever um romance, 150 páginas, 200, que eu acho que hoje tudo tem que ser menor, você tem que ser minimalista. Eu estou dizendo que o cinema vai chegar, os filmes vão ser todos curta-metragem no futuro. Não vai ter mais filme de 3 horas. Os maiores filmes vão ser de meia hora. A gente faz também audiovisual. Nós temos 2 páginas, canais no Instagram ou no YouTube com filmes nossos. @Catropia Filmes, Catropia Filmes, puro cinema puro. Lá vocês vão ver filmes nossos. Agora, sobre o romance, você quer escrever um romance, também um 3. Primeiro você tem que ter a ideia de uma história. A história de qualquer um dá um romance. Todavia, não existe pessoas simples. Todo mundo é complexo. Todo mundo é... Não use mais essa expressão. Quer dizer, o João é uma pessoa muito simples. Não existe isso não. Seu João e Dona Zefa são pessoas muito complexas, muito difíceis. E quanto mais calado, mais demônios, mais dificuldades, mais coisas dentro dele. Então daí você tem uma história. Minha mãe me contou um fato assim, assado. Beleza. Aí você pinta, eu vou escrever uma história sobre isso. Minha família, quando veio, foi morar em Tremedal dos Ferrazes, que não tinha nada, um sertão terrível. Minha mãe chegou lá. Essa é uma história. Cria uma estrutura. Vou escrever essa história em 3 partes. Cada parte vai ter 10 capítulos. Cada capítulo vai ser em torno de 2 páginas. Pronto, você tem uma estrutura.
Você tem uma história e uma estrutura. E aí o estilo. O estilo que é o homem que é o escritor. Eu vou escrever numa linguagem moderna. Vou começar assim. Olha, tá ligado? Quando eu cheguei em Conquista, eu já sabia da história do meu bisavô que veio lá do sei de onde. Pois é, era um cara assim. Pronto. Acabou, não tem problema, escreva assim até o final. Ah não, eu quero escrever de uma forma sofisticada, com as palavras não sei como e tal. Escreva, não tem problema nenhum. Então você tem uma história, tem uma estrutura e tem um estilo. Aí é a coisa mais fácil do mundo você escrever um romance. Quando você sentar diante do seu computador, com essa história que você já tem na cabeça, o início, o meio e o fim, está toda estruturada na sua cabeça. Já botei a estrutura do meio. Está toda definida na sua cabeça. E você sabe como você quer escrever. Eu vou escrever com capítulos curtos, assim, assim, assado. Pronto. E você fala, tem o seu estilo. Eu vou usar uma linguagem rebuscada, então vou inventar palavras como Guimarães Rosa. Pronto, escreveu o seu romance. E quando você sentar, ele se escreve sozinho. Não é mentira, não é papo de escritor. Começa a lhe dominar. Você está querendo que aquele cara morra, que diminui a conversa com ele está insistindo e está participando da história e você se repetindo. Então, inicialmente era isso. Eu quero abrir aqui para falar com a turma, dar a primeira voz para as mulheres. São todas duas aqui escritoras e bacanas, amigas. Depois vamos conversar com os homens. Então a Cristal Ferraz é minha contemporânea. Nós fizemos peças de teatro juntos, escrevemos também desde sempre. Então com vocês a nossa artista aqui, Cristal Ferraz. Então, bom dia a todas e a todos. Eu quero saudar aqui esse encontro de escritores, mas destacando, Tati, o papel da biblioteca, esse papel de motivar e mediar esse amor pelos livros, pelas histórias, que é fundamental. Eu vou pedir para você repetir o verso de Jorge Nedauá, para eu poder fazer outro meu. Por ser o que não sou, é que padeço. Por ser o que não sou, é que padeço. O que penso ser, nada sou. O que sou, vive livre, indiferente ao meu pensar. Quando penso, não vivo, escondo-me, e a cada dia aperfeiçoo os meus disfarces. Escrevendo, sou um mundo para mim mesma, sem necessidade de selo para alguém mais. Por que eu digo isso? Sem necessidade de selo para alguém mais. Adroaldo falou das múltiplas tarefas, as outras atividades, advogado, ex-prefeito, militante político. E vocês me viram andando para lá e para cá, plugada no modo produtora desse festival. E vocês talvez ali não imaginavam que tinha uma poeta ali, né? Alguém apaixonado pela poesia, pela literatura. E eu vivi um pouco isso que esse verso traduz. Apesar de ter começado nessa lida cultural desde 1979, quando através do Centro dos Estudantes de Itapetinga realizamos a primeira Semana Cultural de Itapetinga, mas durante a vida eu exprimi mais os meus poemas em Salvador, no movimento Poetas à Praça, o movimento Baldeação. O que nós fazíamos? Éramos um bando de universitários, poetas apaixonados, que pegávamos um balde de tinta, pincel e pintávamos poemas nas ruas de Salvador, nos prédios públicos. Então, essa vivência foi muito gratificante. Eu fui para Salvador com 18 anos,
Também tive com 18 anos meu primeiro texto publicado no Jornal de Missão em Itapetinga. Em Salvador tive outros, mas quando eu retornei para Itapetinga, a maior parte do meu trabalho foi como assessora de comunicação, e a poesia era algo que vivia no meu jardim secreto. Aqui e ali é que um verso, um poema aparecia. E eu então fui começando a compartilhar, porque eu escrevo poemas desde os 12 anos de idade. Eu tenho poemas imagéticos que revelam imagens da roça aqui onde eu nasci, em Carantim. Então, você falou Adélia Prado e eu fiquei super feliz, porque a Adélia é essa poeta do cotidiano, né? Do que é aparentemente trivial, do nosso dia a dia. E esse é o poema que eu faço. Dificilmente vocês vão ver o verso meu rimado todo ali dentro de um quadrante, um soneto, porque eu sou, digamos, uma poeta das coisas do dia. Hoje eu acordei com fome de poesia, aquela escondida no beiju de goma e no café da roça adoçado com rapadura. A poesia, a fome abarca também a poesia dos bolinhos de chuva quentes, banhados em açúcar e canela, evocando carinho de mãe, colo de vó e a esperança de um dia bom, em meio ao caos que ao redor nos assombra. Esse poema foi feito na época da pandemia, quando eu vivia uma quarentena dentro de outra quarentena. Enquanto nós estávamos, viu, Diego, vivendo ali aquele horror da pandemia da Covid, eu também vivia uma luta contra o câncer. E dessa fase vários poemas surgiram, e esse foi um deles. Quando eu me sentei para tomar café na minha mesa, e aquelas memórias, aquele aconchego de um simples café da manhã, aquecendo o meu coração. Então eu repito o que Adroaldo falou: escrever é fácil. O que não foi fácil para mim foi mostrar os meus poemas. As pessoas me conheciam como aquela que trabalhava com marketing político, que era, modéstia à parte, muito boa no que fazia. E eu, como mulher, também vou logo dizer às meninas, não é fácil. Muitos anos trabalhando no meio de homens e na política, ter que sufocar muitas vezes a sensibilidade, não revelar esse lado poético para conquistar um lugar naquele mundo muitas vezes tão machista. Mas em 2022, com a direção do nosso querido Maciel, nós fizemos um projeto. Eu criei esse projeto Roda de Versos em Casa Redonda. Se vocês quiserem conferir, vão lá no YouTube, Cristal Ferraz, onde de um supetão, de uma vez só, fizemos uma live, um videobook, um audiobook e um e-book com os meus poemas. Maciel declamando, Valdeque Oliveira, né, Rodrigo Brito. E aí, de lá para cá, eu descobri que mais do que escrever ou ler, eu gosto de dizer. Eu gosto de dizer. Eu gosto de me comunicar. E antes, o bloqueio que eu tinha para memorizar meus poemas, eu agora começo a não ter mais. Eu digo que aquela borboleta que adormece à espera, grávida de si mesma, finalmente nasceu. Sou eu. Parabéns, Cristal. Cristal, como disse, é a nossa Adélia Prado. Eu estou aí rezando para que a Adélia Prado, ainda está viva, graças a Deus, ganhe o Nobel de Literatura. Eu tenho essa expectativa.
que para mim é a maior poeta brasileira viva, Adélia Prado. Eu estou aqui acompanhado de Cristina, minha esposa, ali que faz, Cristina Araújo Almeida, que é figurinista e diretora de arte das nossas companhias lá de audiovisual, e de Silvino Ferraz, que é também trabalha no audiovisual com a gente, diretor executivo, enfim, produtor, etc. Então, olha, vamos ouvir agora a nossa Tati, bibliotecária e escritora, certamente. Se não é porque não publicou, mas tem na gaveta lá. Eu tenho certeza que tem. E dizer, olha, se vocês quiserem me seguir no Instagram, é @Adroaldo_Almeida. Quem me seguir, eu vou seguir de volta, viu? Então vamos agora ouvir a Tati. Primeiramente, obrigada por incluírem a biblioteca nesse evento grandioso de vocês. Eu, como coordenadora, eu me sinto muito honrada, muito feliz de podermos compartilhar esse espaço com vocês. Não sou muito de falas a público, eu sou mais dos bastidores, mas como coordenadora hoje da biblioteca, eu acredito muito na força da leitura. Eu acredito muito no que o livro consegue levar até as pessoas. Sinto sim que poderíamos ter muito mais jovens hoje, infelizmente, com a questão da mídia, com a questão da facilidade do acesso à internet, os jovens perderam muito o contato com os livros. Ainda temos os jovens que procuram por livros de forma virtual, mas é uma pequena minoria. Então eu acredito que um festival literário como esse, ele atrai os jovens muito para essa parte da leitura, da vivência com os livros, não só de forma física, mas de forma virtual. Então, mais uma vez, como eu falei, eu me sinto muito honrada de poder estar compartilhando esse momento com vocês. Não sou escritora. Muito obrigada pelo elogio, porque é um elogio. Não sou escritora. Tenho sim meus rascunhos. Mas são coisas assim, muito, como o Cristal falou, muito pessoais. Ainda não tive a oportunidade de conseguir deixar essa borboleta aflorar na minha vida. Mas quem sabe um dia. Obrigada mais uma vez. Eu vou passar aqui para vocês novamente. Certo? Gostei. Olha, eu quero parabenizar a Tati e ao município de Tarantim por ter essa biblioteca, é uma coisa maravilhosa. É raro ter bibliotecas públicas fora de escola. Quase toda cidade pequena, a biblioteca é de uma escola. Então aqui já começa com esse detalhe, essa peculiaridade, que é muito bacana. E aqui o espaço é extraordinário, eu estou feliz. Vamos aí, é só aumentar o acervo, né? Quanto mais livro, melhor. Não estou criticando, não. Certo, tranquilo. Só para completar, na verdade, a fala, em relação ao acervo, nós tivemos muita dificuldade no início justamente com isso, porque nós pegamos uma biblioteca morta, sem vida. E não é só morta em questão de ornamentação, de beleza, morta em relação aos acervos, porque deixou-se perder muitas coisas. Nós tínhamos muitos livros e deixou-se perder muitas coisas. Então, quando nós pegamos a biblioteca em 2021, nós conseguimos resgatar o pouco que nos sobrou e, com a ajuda, inclusive, da Fundação Pedro Calmon, nós conseguimos receber uma parte boa de doações de acervos, entendeu? E hoje também nosso amigo Cacau já falou que também vai estar doando alguns para nós, e eu fico muito grata. Vocês não têm noção. Quando uma pessoa me para na rua e fala: Tati, eu quero fazer uma doação de livros que eu não uso mais para a biblioteca, eu falo: traga. Porque qualquer livro que a gente recebe é de grande valia, de muita importância. Então, olha, eu falei apenas porque eu sempre acho isso: quanto mais livros, melhor. Eu sou um homem
nos hábitos, a palavra conservador não cabe, mas assim, muito comum. Então, eu não bebo, não fumo, não tomo nem refrigerante, não como açúcar, não saio à noite. A única coisa que eu faço é ler e ver filmes. Então eu assino todos os streams possíveis. Já disse lá em casa para a Cristina, no dia que a gente cancelar esses streams todos aqui, dá para comprar uma casa nova. Como eu sou ansioso, tem lá aberto uns 20 filmes que eu comecei e não terminei nenhum ainda, e vai rodando em todos esses streams. Se vocês pensarem em livros, também do lado da minha cama tem uns 20 livros que eu comecei. Então eu sou fascinado por livros, eu compro muito mais do que leio. E a felicidade é quando chega um livro novo, que eu vou ler a quarta capa, enfim. Mas eu quero que você... E o formador de leitores, na minha opinião, não é literatura clássica. Os dois maiores formadores de leitores do Brasil, como diz o Schwartz da Companhia das Letras, é o FNDE, que distribui os livros, o FNDE, que distribui os livros, Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação, e Harry Potter. É o maior formador de leitores do Brasil hoje. O segundo maior formador de leitores do Brasil é a Joanne Rowling, é a segunda maior formadora de leitores. Porque o cara começa lendo Harry Potter e aí ele termina lendo o William Faulkner. Não tem problema nenhum, você tem que ler o que você gosta. Ninguém tem que ler obrigado. Você tem que ler o que você gosta. Agora você tem que ter acesso ao livro, porque se não tiver um território deste, por que o Brasil é um dos maiores países formadores de jogadores de futebol? Porque tem um território, em todo lugar tem um campinho para o menino jogar bola. Então, se não tem território para você ler ou para fazer teatro, você não vai formar. Então, eu defendo que todo lugar tem um espaço de palco e um espaço de leitura, é um território para o cara nem jogar e praticar teatro, que daí ele vai para outras coisas. Como tem um campo de futebol. Então, por isso que eu falei do acervo. Porque eu, apesar desses livros todos lá em casa, eu ia antigamente na biblioteca do CETEP, que é o colégio de lá, para procurar livros que eu não tinha em casa para ler. Entendeu? Foi nesse sentido, Tati. Então aqui nós estamos com o Cacau Novaes, que é um escritor reconhecido aqui na Bahia, faz uma literatura muito especial, é um pesquisador, doutor, de verdade. Então é um cara que vai falar com vocês agora, e é uma honra para vocês, viu? Eu, Maciel, não, mas o Cacau está aqui. Parabéns para o festival literário aqui, para a biblioteca aqui da tarde, para o Médici do Oeste. Fica aí, Cacau Novaes. Para mim é só Sou poeta, rebelde e agressivo, iconoclasta. Digo não às tradições e aos ídolos do passado, e basta. Cabelos assanhados, roupas extravagantes. Quem me garante que amanhã estarei vivo? E louvo o vento que com fúria destrói por onde passa. O vento que destrói por onde passa, que é um poema de minha autoria. Eu resolvi iniciar dessa forma porque esse é um Cacau Novaes da juventude, né, mais rebelde, mas que começou a escrever, se descobrir como poeta, como escritor, né? Porque assim como o Cristal, também comecei muito cedo. Comecei escrevendo poesia aos 8 anos e a partir daí alguns contos infantis. Mas na adolescência, né, saída da adolescência para a juventude, que realmente essa coisa voltou, né? E aquele sonho de ser um escritor, de ser um poeta da infância, ele retomou. E a partir daí eu voltei a escrever bastante, muito mesmo, dentro dessa linha desse poema, né? Esse poema foi um dos primeiros. Depois e aí resolvi, claro, como todo escritor,
buscar um espaço para publicar o poema, né? Publicar os textos de um modo geral, não só o poema, o conto, né? E eu percebi uma coisa muito interessante, né? Porque eu escrevia poesia, principalmente nessa fase já saindo da adolescência para o início da juventude, e eu falava para todo mundo isso, que eu era escritor, que eu era poeta, né? Porque eu queria isso. É como Adroaldo leu aqui esse texto do Medauá, né? Esse trecho, né? do poema. Cristal também retomou, e realmente, né? Fui fazendo outras coisas aquela vontade de deixar somente a poesia, a escrita. Eu cheguei ao ponto de achar e querer isso, né? Que eu deveria ser somente escritor, que é uma coisa muito difícil, né? Na nossa vida enquanto escritor, quando nós chegamos ao patamar, ao nível de sermos somente escritor, não temos outras ocupações para viver somente de literatura, né? Mas eu, assim, desde adolescente, nesse início, eu quero escrever. Então eu pensava em viver, inclusive, profissionalmente só como escritor. E aí eu pensei, lógico, né, em publicar um poema, porque na verdade eu sempre escrevi por uma necessidade pessoal, né? Sempre quis escrever, e eu sempre também pensava dessa forma, que o publicar um livro, publicar um texto seria consequência, né, disso. Mas chega um momento que você sente essa necessidade de uma forma maior, porque é isso que eu estava falando. Eu dizia para as pessoas: eu sou escritor, eu sou poeta. Aí mostrava aqueles poemas num caderninho, né? Ou recitava algum poema, e vinha a clássica pergunta: mas você tem um livro publicado? Não, mas eu sou escritor. Não, mas você não tem um livro publicado, né? E você acaba olhando para si mesmo, para o seu trabalho, e sentindo a necessidade de publicar um livro mesmo, né? E perceber que, infelizmente, as pessoas só reconhecem o escritor quando ele tem um livro publicado, quando ele está no mercado editorial, né? E isso é um erro, porque assim como eu, como Cristal e muitos alunos aqui de Itarantim, né, da escola, de todo o território médio sudoeste, mas eu citei Itarantim por estarmos aqui, né? Mas de Iguaí, de Bicuí, de Santa Cruz da Vitória, Firmino Alves, Itambé, Macarani, Potiraguá, Mike Nix, Itororó, Firmino Alves, Nova Canaã, todos os 13 municípios do território médio sudoeste, já que o festival literário, né, leva esse nome. Temos muitos alunos que escrevem na sala de aula, né? E assim, como Adroaldo falou, o aluno que diz: eu quero ser jogador de futebol, ou eu sou jogador de futebol, ninguém diz que ele não é jogador de futebol porque ele não está num time famoso, né? Ele é aceito como jogador. Mas quando diz: eu sou escritor, eu sou um poeta, aí há a cobrança do livro publicado. Então eu participei de uma seleção no Rio de Janeiro, já estava no início da juventude. No ano que vem faz 40 anos isso, né? Então são 40 anos de poesia, de literatura, né? 40 anos de literatura estarei fazendo no ano que vem, levando-se em conta o primeiro texto publicado, né? Porque o registro é que é levado em conta. Então publiquei numa antologia do Rio de Janeiro. Meu primeiro poema se chama Cigarras, né? E depois disso eu fui participando de diversos festivais, participando de diversas antologias, né? Porque esses festivais publicavam livros também, publicando em outras antologias, até que chegou o momento de publicar meu primeiro livro, que não foi um livro de poesia, né? O meu primeiro livro foi um romance, Marádida, publiquei pelo selo Letras da Bahia, da Secretaria de Cultura do Estado. Foi um selo muito importante, lançou diversos nomes daquele período, né? E depois disso passei a publicar outros livros, né? Hoje estou com 8 livros publicados individualmente,
Tenho já publicações em revistas, em antologias em outros países, como Portugal, Chile, Argentina, Colômbia, entre outros. E esse sonho desse garoto, essa criança na escola, né, de querer ser escritor, ele se realizou. E não consegui ainda realizar o sonho de viver só de literatura ou viver só para a literatura. Mas em breve eu estarei me desligando de uma das muitas coisas que eu faço, que é a sala de aula, né, como professor, porque eu citei o poema aí que Adroaldo leu recentemente, porque também eu passei por diversas áreas, né? Então, teatro, que é uma atividade cultural também, mas também professor, radialista, blogueiro, né? Um pouco de jornalista, como é que eu posso dizer? Sem a formação de graduação em jornalismo, né? Que minha formação é em letras, mas fui para a área da educação, radialismo, imprensa também, trabalhando, produção cultural, uma vasta produção cultural, e fui fazendo diversas coisas. Só que, paralelo a isso, eu não deixei essa poesia ficar escondida, também a literatura de modo geral, contos, poesia, contos, romances, sempre fui escrevendo e publicando. Então, assim, o trabalho de um escritor realmente é árduo, né? As pessoas pensam que é fácil, mas é um trabalho que requer muita paciência e muita força de vontade, porque se eu cheguei até onde cheguei, foi com muita força de vontade, porque nós nos envolvemos com outras atividades, até não que escrever não seja uma profissão, né? Mas quando nós não vivemos dessa profissão financeiramente falando, nós temos que ocupar outros tipos de profissão em paralelo a isso, né? E acaba tirando um pouco desse foco somente na literatura. Mas eu fico feliz aqui, para finalizar, de estar em uma biblioteca, né? E vindo ali filmando já a biblioteca. Fiquei interessado em saber se era um espaço próprio, porque eu acho isso maravilhoso quando é um espaço próprio, porque senão a prefeitura fica mudando, cada gestão leva essa biblioteca para um lugar diferente, né? E aqui é um espaço próprio, isso é muito importante. E também em estar falando sobre literatura numa biblioteca, porque a biblioteca não deve ser só livros, né? Os livros, sim, eles formam a biblioteca, mas devem acontecer atividades como essa que está acontecendo aqui. E aproveito também para agradecer o convite, né, da organização aqui, Maciel, Cristal, da organização do festival, para vir falar com vocês, estar com vocês aqui hoje. Muito bem, Cacau. Pois é, eu também agradeço, viu, a você, Maciel, a Cristal, a Léo, a turma que nos convidou para estar aqui, as pessoas que estão construindo esse festival, que está maravilhoso, eu tenho acompanhado direto nas redes. Dizer para vocês que estão aqui, antes de passar para o Marcelo, olha, tem que escrever, você tem que escrever qualquer coisa, forma um diário, isso faz parte da sua vida, da sua história. Toda literatura é regional, e toda literatura é íntima, é pessoal, toda. Dostoiévski escrevia as coisas deles, era uma literatura pessoal, como qualquer outro. Guimarães Rosa, que na minha opinião, O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, é um livro na categoria da Ilíada, do Dom Quixote, da Odisseia, é uma coisa dos Lusíadas. Não dá para discutir O Grande Sertão Veredas em nenhuma prateleira do Brasil, nem de outros lugares do mundo. É um livro nessa categoria que eu acabei de falar. Então, leia O Grande Sertão Veredas, não tem problema nenhum. É um cara, um jagunço, contando a história dele para o mundo da cidade. É um monólogo. Você vai achar bacana. Eu tenho tatuado aqui a primeira palavra do Grande Sertão, nonada, aqui no meu antebraço. Então eu sugiro esse livro do Guimarães Rosa. Agora, se você me perguntar qual é o autor do século XX para cá, do Brasil, o autor, para você ler a obra inteira, estou falando de prosa agora, que você sugere,
eu sugiro o Graciliano Ramos. E não é o livro mais conhecido, não é sobre a cadela baleia, não é Vidas Secas, que é lindo, que na minha opinião é um livro de contos, né? Um atrás do outro, que forma um arcabouço, que é um livro. Eu gosto muito do São Bernardo. As pessoas gostam mais de Angústia. Todos os livros do Graciliano, se você perguntar, a obra é Graciliano, na minha opinião. O livro é o Grande Sertão. Então, olha, gente, agora o nosso professor, escritor, olha, o Maciel, por exemplo, é um poeta de verdade. Ele lançou o último livro dele, que o título do livro já é um verso lindo: o amor me levou para longe. Quer dizer, isso é verso, isso é poesia. É difícil construir um verso desse, não pense que é fácil. Eu mesmo corri de poesia. Valeu, bora, Marcel. Bom dia. Antes de começar a falar, eu gostaria de registrar aqui a presença de Diego Farizan, né, que é dirigente de cultura de Firmino Alves. Seja bem-vindo, meu amigo. Sejam bem-vindos a todos aí, os estudantes de Firmino Alves que estivemos lá. Eu tenho muitos caminhos que poderia iniciar esta conversa, e à medida que cada colega vai falando, vou começar por aqui, vou começar por ali. Mas eu vou começar, porque para o fortalecimento, né, da produção literária, cultural do território médio-sudoeste ou de qualquer outro território, a gente tem que sempre perguntar como a gente começou a escrever, porque é isso que vai fortalecer a literatura em qualquer lugar, onde tiver inquietação para você produzir. E aí, quando eu falo de produção, é como o Cacau já chamou a atenção, não necessariamente a produção do livro, mas a produção do ato mesmo, do texto, quando você começou a escrever. Eu tenho primeiro uma incentivadora, um incentivador. Na minha casa não tinha, o meu pai não tinha formação nem de ensino médio, a minha mãe era professora leiga, mas a leitura lá em casa sempre foi presente, nunca foi castigo. Nós ganhávamos gibis da minha mãe à medida que a gente tivesse uma semana legal, de comportamento, de desenvolvimento. Então não era castigo, era prêmio. O meu pai, como motorista, ele viajava muito. Eu nunca vi meu pai com romance, mas sempre vi meu pai com revistas e jornais. Ele sempre chegava de viagem com revistas e jornais e tirava para a gente, né, os mais velhos, ele tirava a parte de quadrinhos e a parte de esporte, entregava para a gente. Então era uma coisa sempre nossa, do nosso dia a dia. Eu tive uma avó que contava histórias para a gente todas as noites praticamente. Ela gostava de contar e contava aquelas histórias assombrosas, e aí nos aconselhava na hora de dormir para não ter pesadelo, né, fazer o Pai Nosso, Ave Maria, e dormir com a perna direita em cima da esquerda, porque o esquerdo era o negativo, né? Então vamos anular, botar a perna direita em cima. Então esse contato com histórias e com leitura, né, entraram no meu mundo desta maneira. O meu irmão mais velho lia muito, ele fazia coleções, essas coleções que hoje não acontecem mais nas bancas de revista, né? O meu irmão tinha a coleção assim completa. Então eu, muito próximo a ele, tinha então esse contato com os livros. Tive também professores, como a professora Graça de português e literatura, que na 8ª série ela me deu Vinícius de Moraes, ela me deu Jorge Amado. Então eu tive esse privilégio desses contatos que me fez leitor, me fez escritor. E aí os colegas conseguem lembrar o primeiro texto, uma amada da juventude, me fez lembrar o primeiro texto exposto que eu escrevi. Eu não tenho, eu não sei o primeiro texto qual foi? Foi o dessa amada. Lá na antiga 7ª série, né, tem um poema, e esta pessoa tem guardado este poema escrito ali numa folha de caderno ainda, lá da 7ª série. E aí então esse fica como eleito, né, o meu primeiro texto, né, que ela guarda com tanto carinho, 40 e tantos anos aí, né, 50, né, mais de 50 anos da 7ª série. Então eu tenho isso como registro.
Então a leitura, para mim, vem muito forte, e a escrita. Eu acho que nesse livro aqui, eu fiz esse livro duplo, livro para escrever poesia, que é uma metáfora esse escrever poesia, mas que também serve para a produção textual. Tenho alguns amigos professores que utilizam, até mesmo no ensino médio, para o incentivo. Vai começar o processo de produção de textos, aí tem essa leitura do livro para escrever poesia, e que eu também sou o criador da ilustração. E aí ele começa, como o Tati estava dizendo ali, e o Eduardo disse que tudo que a gente escreve é sobre nós, nossa fantasia, nossa imaginação é sobre nós, e muitas vezes a gente não apresenta aquilo que fazemos para que tome corpo, e essa literatura possa ficar mais forte no Médio e Sudoeste, no país e no mundo. E sobre o sucesso dentro disso, eu digo que o sucesso a gente encontra quando encontra um leitor. Você escreve para que alguém leia, alguém leu, pronto, você alcançou o seu sucesso. Você tem que ter um objetivo. Eu escrevo para escrever sozinho ali no quarto, não vai entender, mas alcançou alguém, então pronto, beleza, alcancei um leitor, então eu alcancei o sucesso. E Tati, para poeta chora, ri, grita, irrita-se, escreva seu verso e reinvente-se, sinta, desenhe seus sonhos sem amarras, sem marra, se solte. Para ser poeta, ser pássaro pensamento, ser vento, tempestade, brisa, verdade. Para ser poeta, se desarme, se ame, seja danado, pinte, cante, rabisque, se critique, dê chilique, se mostre. Crie norte, dê importância, se jogue. Invente uma palavra, revele-se em gestos, em dança, em letras. Queira o céu, o mel, se lambuze. Para ser poeta, nada de ser sintético, tem que ser total. O desalinho será normal, alinhe com o seu planeta. Viaje para lá, recolha-se, perceba-se, seja único, observe geral. Escreva com riso, escreva com risco, deixe fluir. Escreva sem pensar, escreva querendo o mar, escreva olhando a flor, escreva esmiuçando a dor, escreva para registrar, escreva para revisar, escreva para resistir, escreva por amar, escreva. Valeu, professor. Isso que o Maciel acabou de dizer sobre o seu sucesso é alguém te identificar como escritor. Deixa eu contar uma história breve para vocês aqui. Eu acho que agora, depois dessa minha fala, a gente deve abrir para eles, Depois volta para a gente finalizar. Deixa eu só contar duas historinhas aqui rápido. Eu aqui, um senhor idoso, vou, claro, já cheio de dores, para a fisioterapia. Naquela clínica Mar lá de Tapetinga, que tem pilates, tem ginástica e tem fisioterapia. Estou lá encolhidinho, velhinho, todo torto, com os ombros, esperando para ser atendido na fisioterapia. Vi uma moça grandona de lá, que é, como é o nome? Personal trainer, de outra área, não era fisioterapia, da ginástica, uma orelha desse tamanhão, toda personal. E o velhinho lá esperando a fisioterapia, ela chegou para mim: ah, o senhor é escritor, não é? Bicho, eu fiquei assim. Mas eu falo: não sou não, eu trabalho ali. Eu achei assim uma coisa maravilhosa. Eu não conheço, não sou de Tapetinga, ela não é assim da minha geração, nem do. Não, nada. Aí quando eu saí, as pessoas falaram: ela gosta muito de ler, não sei o que lá, ela me tem, não sei de onde, acho que é rede social, essas coisas, Então isso é um elogio maravilhoso. Outra coisa é sobre a leitura. Eu só tenho uma filha, eu e Cristina, chama-se Maria. Estudou até o final, mestrado, doutorado, essas coisas todas. Mas vamos imaginar que quando ela era criancinha, foi verdade. Teve um dia que não queria mais para a escola, nem queria ler. Há 8 anos, uma coisa assim, eu chamei lá em casa: Maria, sente aqui. Falei: você já ouviu falar de coisas incuráveis? Coisa que não tem jeito, que não tem remédio, que não vai sarar nunca? É você estudar e ler. Vai sarar nunca, no mínimo 20 anos dentro da escola, e depois você vai ler sempre. Esqueça isso, nunca mais conversa aqui. Você sabe o que é incurável? Eu estou lhe perguntando. Sei, meu pai, o que é incurável? É escola, estudo, é um negócio incurável, vai ter até o fim da vida. Aí ela tirou 10 da OAB, isso 15 anos depois, sei lá. E é leitora mais do que eu, não é escritora, mas a casa dela é cheia de livros, aí casou, não sei o quê. Então essas coisas você tem que fazer dentro de casa.
Aí como é que ela achou que estava me enganando depois desse dia? Ela que pensou, e eu ganhando. Eu falei, olha, todos os sábados eu vou lhe dar uma frase, você vai escrever uma redação, eu lhe dou R$10. Rapaz, foi uma alegria extraordinária com a criança, né? Aí ela, sexta-feira, ela vai ficar me perguntando, qual é a frase, meu pai? Qual é a frase? Para ganhar os R$10 no sábado, achando que estava me enganando, né? E eu, na verdade, estava enganando ela. E foi assim, até ela ir embora para Salvador, quando tinha 14 anos, estudar lá. Então, nós queremos abrir agora, isso vocês devem fazer, com vocês mesmos, com seus filhos, com seus irmãos, sei lá, dê R$5, 10 para escrever uma página de alguma coisa, vai valer para o Enem, se não valer para virar escritor. Então agora é com vocês aí, quem quiser levanta a mão, pergunta o que quiser, fale o que quiser, dê seu depoimento, recite sua poesia, se você quiser fazer, alguém, vamos começar por esse rapaz de preto aí, que é o tipo de roupa de artista, viu? Azul marinho, preto, roxo, isso é roupa de artista. Quem é que vai? Olha lá, como é seu nome? Rodrigo. Você quer o microfone, Rodrigo? Então levanta, vai ficar bacana sair no filme. Aê, Rodrigo. É porque eu comecei agora também escrevendo. Eu já tenho um livro escrito. Eu queria pedir uma dica a vocês. Umas dicas. Para a publicação, para escrever. Também, para escrever. Certo. Vamos falar todo mundo. Olha, primeiro você siga todas as páginas que você vê no Instagram que tratam de literatura. Siga todas. Sobre festivais literários, de editoras, todas. Participe de concursos literários, tem alguns que dão até algum dinheiro. Tem só para a poesia, tem para o conjunto delas. E leia, cara. Para você ser escritor, na minha opinião, é mais importante você ler do que escrever. Eu mesmo escrevo pouco. Eu construo uma ideia durante um ano na minha cabeça sem fazer nenhuma anotação. Aí ela vai crescendo. Aí um dia eu sento lá e começo a escrever. Passo depois 2 anos sem tocar e escrever. E lendo, você tem que ler muito. É igual eu também sou das ciências agrárias, eu sou extensionista, estudei agropecuária. Aí o cara pergunta a mim, o que é que eu preciso para produzir, não sei o que lá, beterraba. Aí o cara pensa que eu vou falar, tem uma terra, eu pergunto, você tem água? Porque se não tiver água, você não produz nada. O cara pensa logo na terra, né, que você vai plantar. Mas existem produções, por exemplo, de hidropônicas, que não tem terra e produz alface. É igual um escritor, você tem que ler. Sua área é poesia? Contos, essas coisas, né? Então leia, olha. Mas tem grandes contistas que você poderia sugerir para ele. Eu leio pouco contos, né? Eu leio muito romance. Mas o Vida Seca, você já leu? Leia Vida Seca do Graciliano Ramos. É um romance que na verdade é um conjunto de contos que vira um romance, porque ele é intercalado. Vidas Secas é uma maravilha. Você vai se apaixonar por uma cachorra que tem lá, a cadela baleia, e vai lendo tudo que você puder. Não tem que ser obrigado a ler Machado de Assis. É maravilhoso se você conseguir ler. Eu adoro Dom Casmurro, Memórias Póstumas, tudo do Machado de Assis. Mas se você não conseguir ler o Machado de Assis, se lhe cansar o livro, deixa. Daqui a 20 anos você vai retornar para ele, tenha certeza. Depois que você avançar mais. Já aconteceu isso comigo. Comecei um livro 1 ou 2 vezes, não deu certo. 20 anos depois eu terminei. Então a primeira coisa que eu lhe sugiro é ler. Aí os seus inscritos vai mostrando para o amigo, para a namorada, igual o Maciel fez. Você vai me contando aqui, ele deu para a namorada, que ele chama de amada. A menina guarda até hoje. Viu, Rodrigo? Fico feliz. Se você quiser conversar comigo no privado, eu lhe atendo, lhe apresento para editor. Nós já ajudamos os meninos da sua idade a publicar. Em Tapetinga 2, Eduardo Duarte e a Zara Draga. Eu peguei os textos deles, fiz a correção literária e gramatical ortográfica, não precisou. Apresentei ao editor, eles publicaram. Estou fazendo agora com a Clara Trancoso. Você conhece também, né? A mesma coisa, que é uma escritora. Teve aqui, Clara? Pronto, que ela é contadora de histórias. Pois é, então é isso, cara. Pode conversar comigo, me siga no Instagram, Androal. Agora, Maciel, que é professor há 40 anos, vai lhe dar conselhos melhores que os meus. Só isso? Só isso, Marcelo. Pois é, verdade. Há 40 anos que eu sou professor. Aí a idade vocês colocam mais alguns anos. Veja bem, esse negócio
da dica, né, vai muito da preferência, né, de quem lê. De repente você vai descobrir um autor que o Adroaldo não sugeriu, e nesse que ele não sugeriu é que você pode descobrir a sua pegada de escritor. E aí, indo contra então ao que muitos dizem da questão dos clássicos, vou dizer aqui só duas historinhas que são historinhas maravilhosas do nosso Machado de Assis. Noite de Almirante é de doer. Quando você chega ao final de Noite de Almirante, você, meu Deus do céu, não vou contar, vou deixar. Por que Noite de Almirante, um conto maravilhoso, você vai ver o que acontece quando você chega no final. São assim 2 laudas, uma coisinha curta. Você vai ver o que acontece. E também a Cartomante. Entendeu? E uma outra assim mais próxima da gente, busque Clarice Lispector que você pira. Não. Mas aí, leia Clarice Lispector fazendo o que ele disse aqui. Comece a ler. Se você não entender, pare. Vai buscar, pesquisar sobre as características de Clarice Lispector. O que ela faz, o que ela queria, né? Leia A Hora da Estrela, entendeu? Que é de Clarice. E aí, esse desafio, parei, não consegui entender. Por que eu não consegui entender? Vou estudar um pouco sobre esse autor. O que os estudiosos da literatura comentam sobre esse autor, que eu não consegui perceber. A internet hoje favorece muito isso. Eu vou pedir explicação de alguém lá na internet sobre essa história que eu não entendi. Aí depois que eu conseguir lá alguma crítica sobre esse livro, esse conto, aí eu volto para o conto novamente. A gente tem que ter esse desafio. Ler, porque aí quando a história dos clássicos, eu vejo como grande importância da gente conhecer. Quando ele traz Fernando Pessoa, é um clássico universal, moderno, mas um clássico universal. Dostoiévski, não é? É outro. Pronto, vamos aos estrangeiros, né? Gogol, né? Leia o conto Retrato, que fala de nós, artistas, né? De ser o que é, ou não ser, fazer o que não é. Não, meu cachorrinho, né? que é pobre. Viu? Então, mas eu não leio, você não lê isso não. Eu vou lhe contar depois. É imenso. Você vai ler isso depois. São imensas as possibilidades, tá bom? E uma outra possibilidade, esse livro aqui, que é um livro duplo, falando da produção, né, da produção do Médio Sudoeste, eu tenho até aqui, eu fiz em casa primeiro. Eu fiz um modelo em casa, como eu imaginava que ele fosse. Imprimi e coloquei em formato de livro uma boneca. E aí depois que estava aqui pronto, aí eu senti o cheiro. Aí eu falei, não, olha, isso aqui é um livro. Como fazer então para chegar nesta qualidade? Aí eu fui buscar, né, a realização. Então você pode pegar os seus poemas, um formato de livro que você conhece, quer quadrado, você quer livrinho de bolso, né? Livro grande, 20 por 20, como é que você quer esse livro? Aí faça, que hoje a internet, o computador lhe dá essa possibilidade, você jovem sabe mexer nas ferramentas, prepare um formato de livro, com uma capa que você imagina e tal, aí a partir dele, aí você vai encaminhar, conversar com o Adroaldo, porque quando você chegar ao editor, pelo menos comigo nas minhas produções acontece isso, eu dialogo com o editor, com o design gráfico, como é que eu imagino o meu livro. Aí a partir das minhas ideias, com a ideia do profissional, a gente chega a um consenso. Vocês todos vão dar um conselho para ele, em seguida você. Agora olha, a Clarice Lispector nesse livro que ele falou, para você ter uma ideia de como é que ela escrevia, tem uma frase que vale daquelas frases que eu falei, para você decorar, na Hora da Estrela, que ela diz assim: perder-se também é caminho. Por aí você já viu o que é a mulher, né? Perder-se também é caminho. Isso me lembrou uma frase. Por favor, seu nome de novo. Rodrigo. Às vezes, o poeta ou quem escreve é o maior crítico de si mesmo. Então, se você está nessa vibe de ficar julgando o que escreve, procurando, né, digamos ali, olhando o que você escreve com estranheza,
Derrube isso, derrube esse muro. Escreva, simplesmente escreva. Apaixone-se pelo que você escreve, porque aquilo é seu, é a sua criação. Como eu falei no começo, né? Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa ser escritor para ninguém mais. Inicialmente que seja para você. Agora, aproxime-se da sua tribo. Identifique aqueles escritos e aqueles escritores que dialogam com o que você faz. No ano passado, na Bienal da Bahia, em Salvador, eu conheci 2 jovens rebeldes que criaram um movimento chamado Folhetim. Sigam esses caras também lá no Instagram. Eles trabalham com ficção. Eu me arrepio, eu me emociono, porque foi muito bom encontrar esses jovens autores na Bienal. E ele então, o último livro deles mesmo é fantástico. E eles fazem o quê? Eles mesmos criam as artes, eles imprimem, saem vendendo nos bares, nas feiras, botam dentro do embornal, botam dentro da sacola e vão oferecendo. Quando eu voltei para Itapetinga, que eu fui ler, eu falei, meu Deus, fantástico, fantástico. E eu não imaginava o desenrolar da história daquela forma e a surpresa no final. Eu fiquei tão gratificada, mandei uma mensagem para eles, comentei no Instagram. Então, escreva, busque mesmo. E outra coisa, que a gente deve quebrar um tabu. Às vezes nós pensamos, como eu pensava, que o que eu escrevi era muito pessoal, dos meus sentimentos, às vezes não era para ser compartilhado, e muitos jovens escrevem das suas angústias, mas são essas inquietações que nos levam para o mundo da escrita e da leitura. E eu então, por exemplo, quando eu fiz o poema Tempestade e outros, as pessoas às vezes dizem, minha escrita é mais filosófica, existencialista e tal, e muitas vezes traduz um movimento de superação, de redenção das dores. E eu agora, preparando o meu primeiro livro solo, que se chama Ninho do Tempo, que era para ser lançado nessa feira, né, nesse festival, mas será no de Itapetinga, porque não deu tempo de finalizar. Aí eu encontrei uma síntese. Por que a dor sempre me fisgou? Eu tenho um poema que fala: todas as dores em mim dói. É o meu jeito de ser, é a sensibilidade de sentir as dores do mundo, os problemas do mundo. Eu venho de outra escola onde a gente brigava por coisas assim, no sentido bom, a gente lutava. Eu venho de uma geração que tinha ideais, porque lutar por causas coletivas, e a dor de um era a dor do outro. Ninguém fica para trás, ninguém fica sozinho. Eu venho dessa geração, então é claro que a dor também me motivava. E agora, escrevendo o livro, me veio uma síntese fantástica. Vou lhe dizer, a síntese foi: eu falo, será que os escritos sobre dor vão encontrar espaço no coração de alguém, essa superação? E aí me veio uma síntese muito legal. Há muito tempo eu sei, a dor é uma amiga me chamando para dançar. Vou dançar com a tormenta até que me caiam todas as folhas secas e mortas. Vou deitar-me nas mãos de Deus enquanto ruge a tempestade. Vou balançar-me ao vento e deixar ir o que há de velho em mim em tempo de temporais. Por quanto tempo os raios incendiarão memórias que o vento vai? Agarro-me ao umbigo da terra enquanto a chuva lava a alma nua, estremecendo o corpo frágil da criança que sou, solta no vendaval. Vou ficar feito caracol, o universo envolvendo meu corpo enquanto passa a tempestade. Ah, se eu tivesse provado antes o silêncio e a calma que há no abraço desta chuva, deste temporal.
Olha, aí, se eu te falar outra coisa, tem um poeta aqui, marginal, entre aspas, de à margem, né? Da literatura americana, que chama Charles Bukowski. Certamente você já ouviu falar, ou você não viu, pesquisa. Para mim é o maior poeta americano. Isso é uma opinião quase que isolada, do maior poeta americano. Ele dizia que ele não gostava de escrever porque ele sofria. Como é que você faz para escrever? Eu sento e sangro. Ele respondia isso. Eu sento e sangro. Tem um livro dele que para mim é o maior livro de poesia norte-americano. E só o título é como o de Maciel, já é uma coisa fora do comum. O amor é um cão do diabo. Eu lhe sugiro esse livro. O amor é um cão do diabo. É do Bukowski. Então, Rodrigo, é isso aí. Não sei se Cacau quer dar um conselho, alguém para você, mas não precisa de conselho nenhum, não. Você tem que ler. Não é escrever, não precisa de conselho nenhum, não. O que você escrever está certo. Eu só quero, Cacau, lembrar aos jovens aqui que no domingo, amanhã, vamos ter um bate-papo com 4 editoras presentes nesse festival. Justamente se chama Os Caminhos do Livro. Desde o original, seus rascunhos que estão na gaveta, até de serem lançados no mercado. Nós temos na praça 4 editores com quem você pode dialogar. E amanhã vamos ter um sarau com os vencedores dos concursos de poesia e um bate-papo com as editoras. Bem, Rodrigo, se você quiser sentar, você está aí em pé o tempo todo. Foram muitas falas aqui, né, um pouco longas, mas eu repito o que os colegas disseram, né, que é justamente a questão de você primeiramente ler. Para escrever nós temos que ler, porque assim, o alimento para a escrita, né, o combustível é a leitura. Se eu não leio, eu não ativo a minha imaginação para criar minhas próprias histórias. Então a primeira coisa é ler. E uma coisa que eu sempre digo quando as pessoas me perguntam isso é escrever, né? Então escrever se aprende escrevendo. No início você pode achar, né, como o Cristal falou, que aquilo não tem validade nenhuma, não tem valor nenhum, que aquilo não é bom, mas nunca nem pare na primeira coisa que você escreveu, né, e nem ache que a primeira coisa que você escreveu é melhor. Então vai escrevendo, porque você vai amadurecendo com o tempo. Comigo também aconteceu isso, né? Então quando eu fui escrever meus primeiros poemas mesmo, eu achava ridículos, né? Não achava bons. Depois eu fui escrevendo, fui modificando. Então hoje quando eu escrevo, eu já vejo a diferença, né? Porque você chega num período que você atinge a maturidade em relação à escrita. Você falou que escreve contos, ficção. Então eu também, o meu primeiro livro foi uma ficção, que muitos acham que é um livro de contos, porque são várias histórias, mas que elas estão ligadas, né? Na verdade é uma sequência de uma história só, com capítulos com nomes, e as pessoas acham que são contos. Mas inicialmente, quando eu escrevi, eu não tinha certeza que ia ser um romance ainda. Então eu fui escrevendo histórias separadas e elas foram se juntando, e eu achava que aquilo jamais ia ser publicado ou que jamais fosse ser lido, né? No entanto, logo de início foi selecionado por uma equipe muito criteriosa para o selo Letras da Bahia. Foi publicado pela Secretaria de Cultura do Estado, a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Já fiz mais 2 edições desse livro, né? Uma por uma editora de Minas Gerais, agora por uma editora baiana. Hoje ainda, né, nós teremos um bate-papo com os autores e o lançamento à tarde, a partir das 2 horas. Vai ser onde, Gustavo? Aqui mesmo, né? E eu vou falar desse livro e vou falar de mais 2 de poesia. Eu estou trazendo 3. Mas o que eu quero deixar para você é isso. Quando eu comecei, eu não tinha nem certeza se eu iria publicar. Tanto que eu pensava assim, eu vou escrever e se publicar tudo bem, mas o mais importante para mim é escrever. Tinha aquela fome de escrita, né? Aquela coisa de querer escrever. E hoje eu já tenho um romance, 4 livros de poesia, um livro infanto-juvenil,
2 livros na área de linguística, porque eu sou doutor em língua e cultura, então tenho 2 publicações também nessa área, uma sobre português popular do Brasil, outra sobre português afro-brasileiro. Então assim, nós não seremos escritores se nós não escrevermos, né? Então o primeiro passo é escrever, e para você ter um livro você tem que escrever, e escrever bastante, porque como eu falei inicialmente, voltando, escrever se aprende escrevendo. Nós amadurecemos, nos amadurecemos enquanto escritor através da produção da escrita, e isso é com qualquer profissional, não é só com o escritor. Quanto mais você produz, mais você melhora na sua profissão, porque escrever também é uma profissão, escritor também é uma profissão. Jorge Amado falava muito isso, né? Quando ele chegava nos lugares e para se identificar, qual é a sua profissão? Escritor. Não, a sua profissão de verdade. Não, a minha profissão é escritor, porque ele vivia daquilo mesmo, né? Da escrita. E independente se você vive financeiramente ou não, é uma profissão, né? Então, é um trabalho, né? É muito trabalho para você escrever um livro. E você vai ver que isso realmente é verdade. Me siga no Instagram, todos vocês, @Cacau_Novaes. Eu também estou no Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, como Cacau Novaes somente. Cacau Novaes tudo junto. Agora no Instagram eu não consegui deixar tudo junto, então ficou underline Cacau Novaes com né? Novaes. Então Cacau underline Novaes. E é importante, Cristal, falar isso porque tem outra pessoa com I. E aí você vai parar lá em outra pessoa, que é uma cantora do Pará, por sinal, né? Maravilhosa, canta MPB, blues, jazz. A gente acabou até se conhecendo por conta dessa troca das pessoas, né? Colocarem o I no lugar do E, e aí foram informações minhas para ela, delas para mim, e a gente acabou se conhecendo. Mas é isso, me sigam lá, @Cacau_Novaes, e nas outras redes sociais é Cacau Novaes, tudo junto. Valeu, irmão. Vai finalizando aqui, para a gente já está perto do meio-dia. 2 da tarde nós vamos estar aqui, inclusive para distribuir livros. Quem quiser, eu trouxe aqui alguns livros meus, vão ter outros aqui. O próprio festival vai distribuir livros. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu tenho algumas opiniões muito particulares minhas sobre escrever. Primeiro, eu acho que não tem gênero literário. O que você escrever é apenas literatura. Você, por exemplo, crônicas. Se crônica fosse um gênero, todo jornalista era escritor. E se você ler o maior cronista, que é assim que eles se identificam no Brasil, Rubem Braga, tem uma crônica chamada Ai de Ti, Copacabana, que é um dos poemas mais lidos que eu já li em minha vida. Eu sugiro essa crônica. Ai de Ti, Copacabana. É uma coisa fora do comum. É uma poesia. Não tem isso. Então você tem que escrever. Eu, por exemplo, eu acho que o principal para escrever é ler. Não existe um bom escritor que não seja um grande leitor. Escrever, você vai escrever de vez em quando. Mas eu quando paro, eu tenho romances. Não estou com nenhuma exaltação, nem quero falar de mim, nada disso. Mas só por exemplo, olha, eu tenho 3 romances publicados, estou agora trabalhando no 4. Publicações aqui na Bahia, editora Itabuna de Salvador, em São Paulo, editora de São Paulo, editora de Minas Gerais, e ninguém me conhece. São romances que foram traduzidos. Eu tenho um romance meu que foi traduzido para o espanhol e lançado em Buenos Aires, e está lá numa das principais livrarias de Buenos Aires, a Caboré Libros. Eu fui lá para o lançamento. Eu tenho um outro livro meu que foi traduzido para o italiano e lançado em Milão, e a menina que é a tradutora lá e o editor corre a Europa inteira, igual isso aqui, divulgando meus livros e outros, San Marino, na Suíça, na Alemanha, e todos esses livros meus estão rodando, e ninguém sabe nada de mim, e eu não estou nem aí. Também, se o cara não gostar do que eu escrevi, não tem a menor diferença, ou se gostar demais, nada. E eu nunca acho que estou concluso, que eu melhorei, que eu estou bom. Toda hora que eu termino de escrever uma coisa, não era assim que eu queria, ficou ruim. Eu termino e falo isso para mim, ficou ruim.
Agora, por último, saiu, um editor pediu para lançar 3 romances meus e um único exemplar, tá aqui, trilogia curta da vida breve. Uma pós-doutora da PUC-Rio escreveu um ensaio sobre esse livro, me comparando com gente e com óperas que eu nunca nem conhecia. Aí eu fui, depois que ela falou isso, a doutora Ana Maria Bulhões Carvalho, da PUC-Rio, foi que eu fui pesquisar as pessoas que ela estava dizendo que tinha referências aqui no livro, eu nem sabia que tinha. Então, bicho, você tem que produzir literatura, que não é um texto comum, não é redação. Não adianta você escrever um verso e achando que vai praticando, como diz Cacau, praticando. Mas tem que ser uma coisa, é uma estrada reta, asfaltada, que no meio, sem você esperar, tem uma lombada, um quebra-mola. Isso é literatura. Você vai você está lendo e tomou aquele choque, aí é literatura. Quando acontecer isso, é literatura. Agora, se o vizinho não gostar, não ligue para isso não. Escreva para si mesmo, que um bocado de gente vai gostar. Agora, é natural que você tenha a própria autocensura. Será que alguém vai pensar que isso sou eu? Pô, se o cara perguntar isso para você, é um ignorante, porque você está produzindo ficção. Ficção, por mais que você se inspirou em sua mãe, no seu namoro, no seu vizinho, não é o seu vizinho, pô. Aí você bota o nome de um personagem, Mariana, é aquela tua coleguinha Mariana? Pô, não é. Nos meus livros, o povo de Toró todos se identificam. E não são eles, e são, porque é a minha vida, mas é ficção, meu amigo. Minha mulher está aqui, meus livros todos têm muita sexualidade, amores contrariados, gente se mata por causa de chifre, não sei o que e tal. Ela não se incomoda, porque sabe que é ficção, mas se fosse outra mulher, poderia se umar. Cacau vai dar mais um conselho aí. Eu só quero finalizar aqui, porque eu esqueci de falar no final, né? Eu fiquei preocupado em passar o microfone para os outros falarem. Mas todos aqui deram dicas de alguns escritores e livros, eu concordo com todos eles, também assino embaixo. Mas vou acrescentar aí Rubem Fonseca, que é um grande contista, já que você escreve conto, e Jorge Luiz Borges, que é um argentino maravilhoso, não é? Para mim é o grande nome da literatura fantástica, né? Jorge Luiz Borges, sou apaixonado, e vários outros, né? Se nós íamos ficar citando, e já que falaram na literatura beat aqui, eu vou indicar Jack Kerouac, On the Road, que não é um conto, é um romance, mas eu creio que você vai gostar muito. Foi traduzido no Brasil como Pé na Estrada, mas o título original é On the Road, inclusive tem até o filme, né? E é realmente um livro maravilhoso. Eu li com o título On the Road, sem a tradução, né? O livro com o título original, e é maravilhoso. Aliás, toda a geração beat é maravilhosa, e são tantos escritores maravilhosos, né? Então vá de acordo com o que você for gostando, como eles também falaram, com o que você for se identificando, e o caminho é esse. Todos os domingos eu sugiro um livro, todos os domingos, no meu history do Instagram e até no status do WhatsApp, todos os domingos. O domingo passado eu sugeri esse livro, On the Road, do Jack Kerouac, que eu tinha na tradução antiga de Pé na Estrada. Então eu sugiro, se alguém me acompanhar, vai ver o livro do domingo. Eu sugiro um livro para você ler, quem quiser ler. Não é ler, cara, aí você vai ser um grande escritor. E olha, nós vamos convidar vocês para 2 horas da tarde, vai ter aqui a doutora Esther Figueiredo, e nós vamos falar sobre lançar livros e distribuir livros. Então agora o coordenador aqui, ou a coordenadora, fica à vontade. Obrigado a vocês, viu? Sigam aí Adroaldo Almeida. Bem, hoje à tarde nós temos uma programação muito rica aqui na biblioteca. Todos e todas estão convidados para a roda de conversa. Mulheres na literatura, mulheres, né, iluminando rotas na literatura. Está aqui a nossa blogueira literária Verena Palmeira, gestora municipal de cultura também de Potiraguá, que se apaixonou pela poesia, não suportava a poesia, e quando descobriu se apaixonou, e ela estará também fazendo parte dessa roda de conversas das mulheres. E teremos também, antes disso, o lançamento do
dos livros, né? Cacau Novaes, Antônio Maciel, Adroaldo, e eu farei uma participação, uma performance poética, né, do meu livro Ninho do Tempo. Então esperamos vocês, muito obrigado por ter nos aturado até agora. Uma alegria estar aqui com vocês. Viva! Valeu! Tirar a foto, faz? Bora! Faz bem, obrigado. Obrigado. Opa, uma volta aqui, né? Passa. Olha aí. Bora que eu tô puxando a barriga, não pode demorar não. Tá puxando a barriga. Não, eu estou aqui puxando a barriga. Bacana. Cira, pode vir pro meio, tio, não tem problema não, só você atende aí. E você vai fazer uma foto aí. Obrigado, meu bem. Minha agente literária. Obrigado. Tudo bacana?